Oi, gente querida, que bom estar aqui com vocês. Vocês estão vendo esse casal lindo aqui. Bom, eu sou suspeito, né? Minha filha única, unigênita, é linda mesmo, minha cara. Ela é linda. E o meu genro também é um rapaz lindo, né? Então, olha, gente, mas muito mais do que lindos, eles são muito crentes, são pessoas de Deus, são muito jovens, mas já são pastores na nossa igreja. E hoje eu fiz questão de convidá-los por dois motivos. O primeiro é uma novidade. Eles estão começando o canal deles. Então você que me segue, siga-os também. São meus discípulos. Então, você conhece a árvore e vai conhecer os frutos. Então, gente, o canal deles é simples. É Pozella, que é o meu sobrenome, e Vilar, que é o do Ramon. Eles vão abordar muitas coisas bacanas. É um canal que vai ser muito jovem, mas de muito conteúdo. E hoje, gente, o tema é um tema super importante, que é depressão entre os jovens. E aqui eu quero falar com você que eu confesso que eu precisei trazer jovens, porque na minha época, a gente que era jovem, a gente aprontava. Eu me converti com 19 anos, mas eu fui um cara que toquei na noite, namorei pra caramba. Então a gente tinha alegria da juventude, né? Tinha esperança, tinha uma visão de mundo positiva. E hoje, sabe, eu percebo que tem tanta depressão, jovens se suicidando. Então nós vamos falar de suicídio, jovens se flagelando. Então, primeiro, sejam bem-vindos. Obrigado. E eu queria começar perguntando para qualquer um de vocês, quem quiser responder, responde. O que aconteceu com o jovem de hoje? Por que o jovem de hoje está tão suscetível à depressão? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui falando com você, com essa multidão, milhares e milhares de pessoas que nos assistem. Eu acredito que, de verdade, a falta de paternidade e a falta da liberdade da criança ser criança, sabe? Desde cedo, hoje, né? Na minha época também, né? Como se eu fosse muito velho, mas eu cresci na rua, empinando pipa, soltando peão. E hoje, a questão da segurança, da falta de segurança, fez com que pais trancassem filhos dentro de casa. Pais não deixassem os filhos sair um pouco do ambiente dentro de casa, protetor demais, sabe? Eu creio que isso fez com que fossem criadas crianças frágeis. E chegam na adolescência, na juventude, completamente fragilizadas e muitas vezes inocentes demais para a realidade que é o mundo, né? O mundo não é tão bonzinho assim como a gente vê. O mundo é competitivo, o mundo muitas vezes ele é cruel, porque pessoas próximas de você vão te passar a perna. E eu acho que muitas vezes pais, às vezes mães, sem ter a ajuda dos pais, colocar as crianças em uma redoma. E isso eu falo porque é o nosso desejo de pai. Nós temos 2 filhos e o meu desejo é que eles jamais experimentem coisas ruins. Mas isso, de certa forma, faz com que as crianças e os jovens de hoje em dia sejam jovens muito fragilizados para o que vão enfrentar no mundo, né? Mas você acha que o fato de muitos pais trabalharem demais faz com que filhos muitas vezes fiquem com lacunas da ausência da paternidade ou da maternidade, e depois os pais chegam e tentam compensar isso com dando presentes e tal, mas no fundo eles ficam com uma lacuna emocional? Você acha que pode ser isso também? Com certeza absoluta. Eu acho que eu vejo dentro da nossa casa, né? Nós, lógico, procuramos manter um ambiente saudável dentro de casa, mas eu sei o quanto um pai fez diferença para mim. Ter um pai do meu lado me ensinando, e ter uma mãe que também me amou extraordinariamente, mas eu sei a diferença que faz. Se eu me comparar com amigos que perderam pais, até comentei com você essa semana de um amigo meu que teve o pai assassinado aos 8 anos de idade, você percebe a diferença. E aqui eu não quero falar a diferença de maturidade, mas a diferença de entender a plenitude do amor de Deus. De entender, cara, que Deus te ama, sabe? Eu acho que o fato, muitas vezes, dos pais serem tão comprometidos com o trabalho e porque não tem tempo com os filhos, tempo de qualidade, tentam presentear demais os filhos, criam crianças mimadas, crianças mal educadas, crianças que não honram pais e mães e aí vão totalmente contrários princípios da Bíblia. Isso gera uma brecha natural
para entrar um espírito de egoísmo dentro da criança, e aí a gente tem esse mal que o mundo simplesmente oferece para as pessoas, né? E aí é onde eles vão buscar os jovens. O que o mundo oferece para o jovem hoje? É droga, é sexo a qualquer custo, muitas vezes trapacear dentro do seu emprego. E os jovens, por não ter tido uma educação, às vezes, ou ter um espelho dentro de casa, acabam que vão para esse caminho que só Jesus mesmo para... Então, e eu queria até perguntar para a Érica, porque hoje existe uma coisa nova que na minha época não existia. Né? A gente gostava de brigar, eu fiz parte de gangue, então a gente gostava da adrenalina como é uma coisa natural do jovem hoje. Mas hoje tem uma coisa que na minha época a gente não sonhava, pessoas que se flagelam, sabe? Pessoas que pensam em se matar publicamente na internet. O que é isso? Eu não consigo entender. É um demônio ou existe algum fenômeno sociológico que está gerando esse narcisismo a ponto do jovem querer tirar a vida na flor da idade ou se cortar? Como é que é isso? Eu, sinceramente, não tenho uma resposta. Fazendo um link com o que o Ramon falou, eu acredito que mudou a estrutura da infância e a estrutura familiar. Então, a criança passou a viver mais isolada dentro de casa e, de repente, a sociedade evoluiu para uma sociedade que se divorcia, na maioria das vezes. Isso é importante. Uma sociedade, então, que essas crianças de famílias divorciadas muitas vezes crescem sem os pais. Nas comunidades ou na sociedade com pessoas que vivem, às vezes, numa sociedade onde nem casamento mais existe naquela relação, o pai abandona. Então, aquela criança sem pai já vive com a lacuna da paternidade. E hoje as mulheres precisaram muito mais ir à luta, muitas vezes por esse abandono, muitas vezes por causa da evolução da sociedade, e a criança se vê mais dentro de casa, sem o pai, sem a mãe. Então ela tem que lidar com as questões internas sozinha e de repente ela recebe muita ministração de fora. Antigamente, no seu tempo, quanto você consumia de televisão? Não, eu praticamente não tinha televisão. Eu fui ter televisão na minha vida a partir dos 8 anos de idade. E a gente andava na rua, entendeu? Televisão era no fim da tarde que ia passar National Kiddo. E aí, de você para nós começamos a consumir muito mais televisão. E hoje a gente vê crianças que às vezes precisam ficar em casa e passam o dia inteiro, não só na televisão, como em plataformas digitais, como na internet. Os pais perderam o controle completo do conteúdo que tem sido assimilado e aprendido. Então pense uma criança que não tem o apoio, né, emocional da família, e aí o que ela recebe de ministração não vem dos pais, também vem do mundo exterior, e muitas vezes ela não está preparada para aquilo. E aí o que eu vejo são crianças muito abaladas, pais que não sabem como resolver e começaram então a terceirizar as crianças numa terapia. Então aquela tristeza, porque eu acredito que muitas crianças e adolescentes começam com uma tristeza profunda do abandono que poderia ser suprida com amor e presença. Mas aí então os pais não conseguem dar aquilo, eles vão para os profissionais já diagnosticam, essa criança tem depressão, vamos medicar. A gente vê muitos psicólogos cristãos falando, existe um excesso de medicação e de diagnóstico às vezes. Então aquela criança já cresce estigmada, você tem um problema, você tem um problema. E aí muitas vezes o que eu vejo como líder de jovens, pais que olham e falam, nossa, ela tá com problema, então deixa eu dar um pouquinho mais de atenção só porque ela tá com problema. O que aquela criança, aquele adolescente percebe? O que me faz ter uma atenção e o amor? Reforça. Reforça. Existe um reforço de que quando você realmente tá numa crise, você talvez consiga um pouco dos pais. Eu vejo adolescentes se automutilando, pedindo atenção do pai e da mãe. E é importante, então, se você é pai e mãe de crianças, saber que seus filhos precisam de uma atenção intencional e de uma ministração enquanto eles estão saudáveis ainda, né? E quando eles não estiverem mais, que você entenda... Não pode ser de fim de semana, né?
Não. Você tem que ter tempo diário com seu filho, saber como ele tá, né? Você constrói, né? E acima de tudo, ministrar a verdade da Bíblia. Que aí a gente chega num outro ponto, que eu acredito que mesmo filhos de cristãos têm recebido muita ministração do mundo e pouca ministração de Jesus. Né? Jesus é a vida, ele é fonte de vida, ele é fonte de amor, ele é fonte de luz. Tudo que Jesus transmite é o oposto da depressão. E quando aquilo falta, muitas vezes até no lar cristão, a criança se sente num vazio. E o que o mundo tem dito? Agora eu quero chegar no ponto de vista espiritual, que eu acredito que Satanás ele tem um objetivo muito forte de atacar corações de crianças, adolescentes e jovens, trazendo essa nova onda de ódio à morte. É uma adoração à morte. Existem muitos filmes, muitas séries no Netflix, muitas músicas que começam a abordar a morte, a morte. Gente, presta atenção, porque isso que ela está falando é muito sério. Às vezes você não tem noção do que o seu filho está sendo ministrado por conta de internet de graça o tempo inteiro, quer dizer, muito cedo. E isso que ela está falando é sério. Continua o raciocínio. E aí o que a gente tem visto é isso, essa mudança de mentalidade. Antigamente, tudo que era mal estava vinculado à morte, que estava vinculado a várias características do que era negativo, né? Hoje, tem com essa nova era, essa visão de distorção do que é bom e do que é mal, tem trazido a morte para um lado mais romantizado. Eu quero até citar aquele filme que foi muito famoso e fez sucesso entre jovens, né? Nasce uma Estrela. Aquele filme é um dos muitos filmes que aborda... que foi até com, como é que chama? Foi com a Lady Gaga. Lady Gaga e aquele, o ator bonitão lá. E aí, esse é um dos filmes que romantiza o suicídio. Nesse filme, ele se suicida como uma prova de amor, porque ela o amava muito, mas ele tinha muitos problemas e ela não conseguia crescer por causa dele. Então, ele num devaneio se suicida e o filme apresenta aquilo como um ato de amor. E no final, ela cresce por causa daquele ato de amor. E não é só esse filme, são músicas, são séries. Se você olhar, hoje existe muito conteúdo que gira em torno da morte. Não, e até existem até jogos na internet em que pessoas se matam ao vivo. Nossa. Tem adolescentes que, sabe, avisam o dia que vai se matar para que possa ter milhões de gente assistindo. E tem milhões de gente assistindo, o cara se enforca. Eu falo, meu Deus do céu, que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Então eu creio que realmente existe essa ministração espiritual que traz a morte como uma possibilidade, muitas vezes como atrativa, como algo marcante. Se você não é ninguém, você pode se tornar alguém, você pode ser notado por meio da depressão e da morte. Agora, Ramon, uma das coisas que eu percebo que hoje está assim afetando demais o jovem na psique, né, no aspecto psicológico e também espiritual, é a pornografia da internet. Vocês lideraram jovens um tempo, depois eles foram estudar nos Estados Unidos, voltaram já como pastores, mas continuam aconselhando jovens. Você tem ideia de qual é a percentagem dos jovens hoje que usa pornografia? Estou falando inclusive de cristãos, tá? E como isso pode, de alguma maneira, gerar conflitos, depressão. E aqui até para fazer uma observação, eu já tive oportunidade de aconselhar jovens de 25 anos que quando casam não conseguem ter uma relação sexual sem utilização de algum remédio. Eu falei, meu Deus do céu, com 25 anos de idade, por quê? Porque o cara poluiu tanto a mente dele que ele não consegue mais ter uma relação. Eu não tenho exatamente o número, eu já estudei isso, e se eu não me engano, entre jovens, eu lembro que nessa pesquisa que eu vi, a cada 14 segundos, adolescentes entre 14 e 18 anos pensam em sexo. A cada 14 segundos na mente deles passa a questão sexual. A pornografia não é só consumida pelos jovens, a gente tem inúmeros adultos. Sim, casamentos que terminam por causa disso. Exato. Mas hoje o que acontece? O bullying, ele tem ferido muitas pessoas.
o bullying ele tem gerado personalidades e características em homens especialmente que eles acham que aquilo é suficiente para eles. Eles não precisam mais de um relacionamento pessoal para se satisfazer. Eu, logicamente estou falando aqui, mas o sexo dentro do casamento é bom. O sexo fora do casamento ele vai te deixar com um monte de lacuna, né? Um monte de lacuna, como a pornografia deixa, como o álcool deixa, como as drogas deixam. E posso dar um dado? O que eu acho interessante a respeito da pornografia é que hoje dentro da igreja a pornografia atingiu o mesmo índice para os não crentes. A gente não tem, e isso é muito triste e marcante para ver como dentro do cristianismo e do evangelho os cristãos não têm encontrado essa saída da pornografia. Tamanha é a marca. Eu sempre me pelei de medo desses negócios, sabe? Porque eu tenho medo, né? Quando eu tive depressão, eu fiquei com medo de ficar dependente. Eu sempre tive medo de ficar dependente de coisas que não me fazem bem. E não tem que ter mesmo. Esse é o tipo de coisa que eu sempre digo para o jovem. Se você está viciado, pare agora. Pare. Por quê? Porque, gente, tudo isso é cérebro, né? Exato. Tudo isso é cérebro. Nos anos 20 do século passado, o homem diz que quando via a canela da mulher, ele ficava excitado. Hoje o camarada, a mulher pode tirar a roupa inteira, que ele não vai sentir nada, entendeu? Por quê? Porque ele tá vendo tanta coisa que quando chega na hora do casamento, ele não... Eu tô falando do crente, né? Exato. E eu acho que esse é o ponto, né? Porque você tem aí profissionais, né, que fazem filmes e se mostram, né, deliberadamente e tudo mais, e aí você casa com uma menina de Deus, totalmente que se preservou por você, pra você, se preservou por Deus, mas pra você. E que vai demorar um tempo até a experiência, entendeu? E o cara Só que o cara, ele já viu tantas pessoas experientes fazendo, tantas mulheres bonitas e cheias de plásticas, fazendo inúmeras coisas, que aquilo não é suficiente pra ele. E aí você gera uma tremenda de uma crise no seu casamento que nem começou. Eu creio que é por isso que hoje 50% dos casamentos, isso é dado, dentro da igreja acaba em divórcio. Dentro da igreja? Dentro da igreja, né? Então, assim, é uma coisa absurda que a gente tem enfrentado. Os jovens têm consumido pornografia e não conseguem sair porque a sensação do orgasmo ela é maravilhosa, né? Ela é muito boa, mas ela tem uma finalidade. Lógico. Né? E Deus não criou aquilo por acaso, né? Deus não errou e falou assim, olha, você tem que fazer sexo quando você casar. Vixe, Deus errou. Não, Deus não errou, tem um propósito para aquilo. Hoje, quantas meninas não são marcadas, machucadas, ou quantos homens não são marcados e machucados porque tiveram um relacionamento sexual antes do casamento? E eu posso fazer até uma ligação com a depressão? A pornografia e as relações que têm começado mais cedo, até entre cristãos, né? Relação sexual entre adolescentes, é uma das razões do aumento da depressão. Do suicídio. Muitas suicídio meninas se matam porque o cara terminou com ela. 70% das meninas que se suicidam tiveram como estopim uma desilusão, né? Uma desilusão amorosa. Então, as meninas se colocam vulneráveis, os homens também se colocam vulneráveis e muitas vezes, por estarem fora da vontade de Deus, se machucam a um término e podem cometer o suicídio e a depressão. Então, eu acredito que essa evolução da sociedade, né, para longe de Deus, trouxe muita tristeza e a família não tá firme lá para ajudar. Esse é o suporte. Gente, o que eles estão falando aqui é muito sério, porque o Ramon falou da importância da família, e eu creio que existe um espírito de orfandade mesmo nos nossos dias. Mesmo pais que estão dentro de casa não exercem essa função paterna, se tornaram muito mais fracos, não disciplinam, não ensinam, pensam que amor é encher de presentes, quando a Bíblia diz que o pai que ama cedo disciplina o seu filho, ou seja, não gerando segurança por conta de anuir tudo. São filhos que acabam mandando nos pais e não pais que dão direcionamento para filhos. Vocês estão vendo que eles têm assim muita densidade, muita maturidade espiritual. Eu queria já terminar esse nosso vídeo, mas antes de terminar, pedir para vocês seguirem o canal deles, Pozella Vilar com 2 L's. Tá? Tanto no Pozella quanto no Vilar. E o Pozella com S, tá? Porque eu sou italiano.
o que eu queria pedir para vocês? Eu queria que vocês tivessem, cada um, uma palavra para esse jovem que está me vendo, porque eu tenho muitos jovens que me seguem. É incrível, principalmente o jovem que é apaixonado pelo Apocalipse. Eu tenho assim uma multidão de jovens que já me seguem e que talvez tenham esses problemas que vocês comentaram aqui. Eu queria que cada um de vocês pudesse trazer uma palavra e depois eu termino fechando aqui. Obrigado por estarem aqui. Pedir para vocês seguirem os dois lá nos canais e também no Instagram, tá? Eles durante muito tempo resistiram um pouco, eu dizendo, gente, tem uma multidão aí com fome, querendo receber a palavra maravilhosa que vocês têm. Então, por favor, comece com você, filha. Tá bom. Eu quero dizer para você, jovem, a situação que você vive hoje, ela não é irreversível. Quem você é hoje não é o máximo que você pode atingir. Amém. Se você permitir que Deus seja um agente transformador da sua vida, não importa a sociedade que você vive, a cultura que te influencia, Deus, ele vai te colocar num propósito e esse propósito vai te fazer mais feliz, vai te suprir. Se a sua família não supriu, Deus pode suprir. Amém. Se você tem vivido em tristeza, Deus pode trazer alegria. Amém. Porque quando ele entra na vida e ele se torna Deus, tudo muda. Aleluia. Bom, o que eu quero falar pra você é... Não importa o seu passado, sabe? Se você se entregar pra Jesus e ele for o centro da sua vida, não importa o seu passado, o que vai importar é o seu presente e para onde você vai no futuro, sabe? Então não importa as mágoas, não importa as questões que você enfrentou durante sua vida, não importa se você teve acesso a coisas horríveis. Deus é um Deus que muda todas as coisas. Amém. Deus é um Deus que pode tocar o seu coração agora e tirar uma dor profunda, porque Ele tirou do meu coração. Ele tirou a depressão de mim. Então Ele pode fazer isso na sua vida. Então não deixe com que as pessoas definam quem você é. Você é o que Ele diz que você é. Você é amado, você é muito querido e Ele sonhou com você. Gente, que tema, né, maravilhoso. E a minha palavra para você, querido. Talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe que te amou da maneira correta, porque dificilmente um pai ou uma mãe não ame um filho. Mas às vezes os seus próprios pais foram tão feridos que eles não conseguiram demonstrar o amor por vocês e até talvez tenham transferido as suas feridas e as mágoas e foram pessoas ruins com vocês ou pessoas que deixaram lacunas gigantescas. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Amém. Não existe nada que Ele não possa transformar. Ele ressuscitou e, portanto, Ele venceu a morte. E eu quero dizer que não importa o tamanho do seu pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Jesus é capaz de transformar a sua vida. E se você já tentou alguma vez o suicídio, se você está pensando em fazer isso, eu quero te dizer, quando você entrega a vida para Cristo de verdade, a tua vida vai ser linda, o seu futuro vai ser brilhante. Quão pior tenha sido o seu passado, maior vai ser o teu testemunho. Amém. Então eu profetizo na tua vida que Deus vai fazer algo novo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu quero dizer para você que talvez seja pai, que talvez seja mãe, que está lutando porque o seu filho está vivendo com isso. Eu quero profetizar na tua vida que o Espírito Santo vai te dar sabedoria, amor para você arrancar o seu filho dessa dificuldade, das drogas, da depressão, do espírito de suicídio e de qualquer outra cadeia que Satanás tenha feito. Porque Jesus lá na cruz do Calvário já destronou Satanás e já venceu na cruz. Amém? Então, gente, amo vocês, vocês são muito importantes. Mais uma vez eu quero dizer, curtam o canal deles lá, sigam, porque nós precisamos ganhar o Brasil e o mundo, e também com jovens que têm uma palavra voltada para o jovem que não tem esperança e que não tem caminho. Amo vocês, Deus abençoe. Profetiza um canal que vai ser muito relevante e que vai alcançar o mundo inteiro em nome de Jesus. Amo vocês, um beijo grande no seu coração em nome de Jesus.